O nosso bate-papo agora é com o Dr. Sanderson Dantas de Souza, que é médico anestesista, é um parceiro aqui da Clínica Odontovix e é o médico responsável pelo acompanhamento durante o tratamento odontológico daqueles pacientes que optam pelo uso da anestesia. Dr. Sanderson, conte-nos um pouquinho como é que funciona a anestesia para procedimentos odontológicos. Então, Karina, nós podemos entender a experiência anestésica para procedimentos odontológicos dos nossos pacientes da seguinte forma. Primeiro, os pacientes são admitidos à clínica. Esses pacientes devem estar, e nós recomendamos assim, com uma roupa leve, o mais confortável possível. Também recomendamos, na verdade, até exigimos de alguma forma que esses pacientes estejam acompanhados ou por um familiar ou por algum outro responsável, já que essa pessoa não irá voltar dirigindo para casa. O segundo momento da experiência anestésica dos nossos pacientes se encontra na sala de cirurgia. Então, o procedimento anestésico é uma sedação leve em que os pacientes se mantêm absolutamente conscientes. Então, assim que o paciente chega à sala de cirurgia, nós adquirimos o que chamamos de acesso venoso, ou seja, instalamos um soro fisiológico para esse paciente. Por ele também nós administramos todos os medicamentos necessários, medicamentos para dor, medicamentos hipnóticos que nós chamamos, que vão dar a sedação ao paciente, medicamentos também que vão proporcionar a anti-inflamação e o conforto necessário ao pós-operatório. Em relação ao terceiro momento dessa experiência anestésica, nós devemos voltar a atenção para a sala de recuperação, onde nós continuamos a monitorizar esse paciente e acompanhá-lo quanto aos critérios de alta da clínica. Doutor, então quais são as vantagens da anestesia para a cirurgia de implante, por exemplo? Então, Karina, inúmeras são as vantagens para as cirurgias odontológicas, incluindo a cirurgia de implante. A primeira delas é a redução da ansiedade que esses pacientes observam. Então, nós com isso reduzimos o nível de substâncias que são habitualmente encontradas durante situações de estresse ou de medo. Isso, sem dúvida nenhuma, proporciona um conforto ao paciente durante o procedimento. Nós devemos também acrescentar que esses pacientes não apresentam dor de maior importância ou um desconforto que mereça o registro. Não, apenas é realizado um procedimento sob anestesia local associado à sedação. Isso traz bastante conforto e satisfação aos nossos pacientes. Outro aspecto relevante no que diz respeito aos benefícios que a anestesia proporciona está relacionado à amnésia, ou seja, os pacientes frequentemente não se recordam do que acontece durante o procedimento. Isso incrementa a satisfação e conforto aos pacientes. Dr. Sanderson, acho que uma dúvida bem recorrente dos pacientes é se existe ou não algum risco associado à anestesia. É um mito ou é verdade? Karina, nós podemos compreender os riscos anestésicos da seguinte maneira. Aliás, os riscos de um modo geral. Primeiro, existem os riscos que são intrinsecamente relacionados ao próprio paciente. Existem aqueles riscos também relacionados ao procedimento cirúrgico. E, por fim, existem os riscos inerentes ao procedimento anestésico. Os riscos referentes ao procedimento cirúrgico não são tão importantes, eu diria, uma vez que o procedimento odontológico é dito de pequeno porte, ou seja, que não traz grandes repercussões orgânicas no pós ou mesmo no intraoperatório. O risco também em relação ao procedimento anestésico não é de grande monta, uma vez que o procedimento realizado é apenas a sedação leve. É a sedação consciente em que os pacientes se mantêm cooperativos ao longo de todo o procedimento. Isso é absolutamente necessário. Sem dúvida nenhuma, o risco mais relevante, que merece realmente a nossa atenção, está relacionado ao paciente. Para gerenciar o risco relativo aos pacientes, nós realizamos uma criteriosa seleção dos pacientes que serão submetidos ao procedimento. Também recomendamos que esses pacientes estejam em o seu melhor momento, dadas as suas limitações, querendo dizer com isso que esses pacientes devem estar sendo acompanhados pelos seus respectivos médicos especialistas para a otimização de sua situação de saúde. Isso é extremamente importante. E um outro aspecto que merece também a nossa observação é que os pacientes são acompanhados por um especialista e a anestesia é absolutamente dedicada àquele paciente e às suas necessidades, incluindo levando-se em consideração as doenças que esse paciente apresenta, a idade desse paciente ou outras limitações que porventura venham a aparecer.
Doutor, quando o paciente vai fazer um tratamento odontológico, ele opta por anestesia, é necessário chegar aqui na Clínica Odontovix em jejum? Karina, todos os procedimentos anestésicos, excetuando-se aqueles em caráter de emergência ou urgência, exigem um jejum. O jejum basicamente é de 8 horas para alimentos gordurosos ou alimentos que contêm uma grande quantidade de proteínas, por exemplo. Agora, existe o jejum também de 6 horas para alimentos mais leves, como por exemplo uma torrada ou biscoitos, enfim, um café com leite, por exemplo. Existe o jejum também para o que nós chamamos de líquidos claros, que são aqueles líquidos isentos de resíduos. Para esses líquidos, o jejum é de apenas 2 horas. E esses líquidos incluem, então, água, um café sem açúcar e sem leite, um suco, por exemplo, com um suco de laranja coado, enfim. Então, o jejum ele é orientado a todos os pacientes que chegam aqui cientes de como devem se comportar e que orientações devem seguir antes do procedimento. E quanto tempo o paciente leva para se recuperar dessa anestesia? Karina, os pacientes levam em média de 1 a 2 horas até atingirem os critérios de alta. Mas o tempo não é a variável mais importante no que diz respeito à alta da sala de recuperação, à alta hospitalar. O que mais importa saber é se realmente aquele paciente atingiu os critérios de alta, para que esse paciente, então, possa voltar para sua casa com segurança. Doutor, após o tratamento, quais são as recomendações que o senhor dá, tanto ao paciente quanto aos familiares, depois de fazer o uso do anestésico? As recomendações são dirigidas a alguns aspectos no pós-operatório. O primeiro deles diz respeito à dieta. Não há qualquer restrição, sob o ponto de vista anestésico, à reintrodução da dieta. As orientações são prestadas pelo cirurgião no que diz respeito à dieta. Então nós recomendamos que esses pacientes repousem, isso é absolutamente desejável no pós-operatório, para que essa recuperação que se dá em sua fase terminal dentro de casa, ela aconteça, se realize da forma mais confortável e gradual possível. Por fim, as orientações relativas à retomada das atividades habituais do paciente. Recomenda-se que nas 24 horas seguintes ao procedimento cirúrgico, o paciente não realize atividades que exijam grande atenção, tais como dirigir carro, por exemplo, ou outras atividades que mereçam atenção. Dr. Sanderson, muito obrigada então pelas suas explicações e pelas suas informações. Obrigado a vocês.